Uma declaração, Mauro César Pereira, que eu também queria comentar com você, é que o Tite ontem respondeu sobre a fama de retranqueiro que ele tem. Né? E a gente já falou várias vezes que o Tite na seleção não foi retranqueiro, que ele botava muitos jogadores de frente. E ele diz que ele traz um estigma do gaúcho com ele, sobre essa situação de ser retranqueiro. Vamos escutar, depois eu queria ouvir todo mundo sobre essa situação, porque realmente é um estigma que o Tite carrega. Ele fala que é do gaúcho, mas foi muito também daquele time do Corinthians, que ganhava sempre de 1-0, que não levava gol e fazia, mas também depois ele voltou pro Corinthians e foi mais ofensivo. Vamos ver aí o que disse o Tite sobre essa fama de retranqueiro que ele tem. Vamos ouvir aí. Eu trago o estigma do gaúcho. Sabe qual é o estigma do gaúcho, né? Olha lá, ele está balançando a cabeça, é o cara que fecha. Eu saí do Rio Grande do Sul ganhando de 3-0 do Grêmio de Ronaldinho, Zinho, Roger, Derlei, no time do Caxias, 3. Aí nós jogamos no Olímpico e nós empatamos o jogo lá e vencemos. A minha história, ela tem o título do Grêmio metendo 3-1 contra o Corinthians, entrando com bola e tudo, o terceiro gol. A minha história no São Caetano, ela tem 5-0 no Internacional, na decisão da subida para a Libertadores. A minha história tem na seleção brasileira, 2018, no melhor momento que ela jogava, e dito por vocês. Sabe o que acontece? É um pouquinho do gaúcho e um pouquinho de não deixar o trabalho terminar. Só como é que tu vai avaliar quando esse trabalho está na metade do caminho? Deixa o trabalho terminar. Foi campeão mundial, enfrentando o Chelsea, indo para dentro e criando oportunidades tal qual o Chelsea tinha. Eu acho que me mandaram embora do Rio Grande do Sul, porque o Caxias jogava com um meio-campista apenas para enfrentar o Grêmio. Porque eu, na minha história, digo, eu prefiro articulador, não. Vocês não têm? Então, quem fala isso, desculpa, ele não conhece muito a minha história. Talvez ele precisasse um pouquinho mais. Sabe por quê? Aí eu peguei quando o Corinthians estava para cair, e aí tu tinha que fazer, nós para cair, tu tem que ser um time competitivo. Aí 14 garotos para fugir do rebaixamento. Vou prolongar agora para dar história. Peguei o Palmeiras para cair, tu tem que fazer uma reformulação extraordinária e montar. Então, cuidado com os rótulos. Tem toda uma história muito bonita por trás, com uma série de equipes jogando bonito. Eu estava me lembrando, o Internacional ganhou de 7-0, ganhou de 8-1 o Campeonato Gaúcho, estava 7-0 o primeiro tempo. 2008. Tá certo? Sul-Americana, com 10 homens ganhando lá de Estudiantes, 50 jogos. Né? Então, as pessoas, às vezes, quando elas rotulam, elas têm que ter um pouquinho mais de cuidado de pegar um histórico todo e de ver quando no final do trabalho, o final do trabalho mostra o que tu é, o que tu quer, o que tu busca. Senão fica um estigma, que é um pouquinho do gaúcho também. Gaúcho, 3 volantes, vai. Eu não gosto de volante. Não. Vou mais? Quer mais argumentar? Nós fomos jogar um jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, nós jogamos com 1. E ficou 2 no banco. Porque jogou Rodriguinho, jogou Jadson e Renato Augusto. Para jogar um jogo decisivo contra o Atlético lá, porque se o Atlético ganhava, não vou. Menos. Calma. Olha aí, é uma sonora longa do Tite, mas ele tem razão em muitos aspectos agora. Só exagerou quando ele disse, contra o Chelsea partimos pra cima, jogamos de igual para igual. Aí eu achei que ele exagerou. Foi campeão mundial, tem que ter todos os méritos por isso, mas o Cássio salvou o Corinthians naquele jogo, foi até o melhor em campo. Foi até o melhor em campo, o Cássio. Não dá pra dizer também que foi, fomos pra cima. Não, naquele jogo não, só aí pra mim que ele deu uma deslizada. Mauro César Pereira. Eu concordo, o jogo do Chelsea é exceção, o restante ali, ele falou da trajetória dele, mas eu acho que isso é muita desinformação, né? De quem parte essa ideia de que o cara é retranqueiro? Geralmente torcedores do Flamengo que... Esse cara presta atenção nos jogos dos outros times ou só assistem as partidas do seu próprio time? Acho que nem da seleção brasileira, ele foi mal nas Copas do Mundo, mas o time dele nunca foi retranqueiro. Antes da Copa do Mundo, a gente discutiu aqui... Reclamava que não tinha substituto convocação, pra trás, ele convocou poucos meses, um monte de atacantes, vários atacantes ele convocou.
né? De lado, então, tinha uma turma. E a seleção não era retranqueira, pelo contrário. Retranqueiro ele não é. Agora, ele é um técnico, ele tem cuidados defensivos, o que eu considero uma virtude. Se você toma poucos gols, você está muito mais próximo de vencer, claro. Ele falou isso quando ele chegou no Flamengo, né? Especialmente se você tem qualidade do meio para frente. Quer dizer, um time como o do Flamengo, mesmo que não faça um bom jogo, se ele tiver uma defesa que sofre poucos gols, dificilmente vai passar em branco. Então vai ter muita chance de ganhar de 1-0. Não quer ganhar de 1-0, quer perder. Que tal perder de 4-0 para o Bragantino de novo? Legal, maneiro? 3-0 para o Cuiabá foi bom também, não foi 2-0 para o Maringá. Posso enumerar várias derrotas ridículas do ano passado de um time que tomava muitos gols. Então, assim, agora o Tite não é realmente, como falou o Bruno, não é o Jorge Jesus. Ele tem o estilo dele, vai montar o time da maneira dele. Agora, retranqueiro ele não é. Eu acho que isso é reflexo de desinformação. E também acho que tem que ignorar também o que fala o cara. Ele é retranqueiro. Com base em que você fala isso? Quantos jogos você viu? Assistiu partidas do... porque o Corinthians tem mais de uma década, esse Corinthians, que era um elenco de muitos jogadores renegados, né? O time que foi campeão da Libertadores, Jorge Henrique, Chicão, né? Você pega os jogadores todos que estavam ali, Alessandro, Fábio Santos, nenhum deles... O próprio Emerson Sheik não chegou ali no auge. Não, claro que não. Mas... Muito diferente do que acontece no time que ele comanda hoje. O Flamengo vai lá buscar o jogador a peso de ouro, contratando por não sei quantos milhões de euros. Quem ele pede, como o Léo Ortiz. É bem diferente a situação, é bem diferente e, assim, eu acho que isso é desinformação. Aí o cara rotula o profissional e fica repetindo aquilo ali e tal. Isso acontece o tempo todo, acontece com a gente também, em outras situações. Você fala uma coisa, o idiota entende outra. Aí o idiota é tão idiota que ele repete uma coisa que ele entendeu errado como se fosse verdade e fica repetindo aquilo. Então a gente lida também com muita gente que não consegue pensar, que não tem capacidade de raciocínio. Eu repito, e tem que ignorar essas pessoas. Sabe, quando é uma crítica de um torcedor, de qualquer um, que faz sentido, que não é preconceituosa, que é embasada, ok, legal, é bom ter. É bom ter, na rede social você vai encontrar isso também. Mas esse tipo de movimento não faz sentido. Quer falar, é uma porcaria. Por quê? Porque eu acho. É retranqueiro. Mas me diga por que é retranqueiro. Porque eu acho que é retranqueiro. Mas por que é retranqueiro? Não, eu acho que é retranqueiro e acabou. Aquilo virou verdade porque um Zé Mané qualquer falou isso. Ignora, tem que deixar de mão. Acha até que ele deu explicação demais. Deu explicação demais. Não deveria nem dar explicação. O cara que acha que é retranqueiro, tá bom, paciência. Vê quantos gols o time fez no campeonato. Mas que o Fluminense é o campeão da Libertadores. Tem menos gols do que o Flamengo. O Flamengo tem a melhor defesa. Então, dentro do que se pode medir hoje, o time está indo. E o ano passado, ele pegou já na reta final o bonde andando. Agora, de fato, é o momento de cobrar o trabalho dele. E se amanhã for mal, a gente vai criticar. E o Fluminense tem fama de ofensivo. Sim, ele tem gols. Como eu falei, o Fluminense empatou com o Boa Vista. O Botafogo perdeu. O Nova Iguaçu, que está tomando a vaga que seria do Botafogo na semifinal, também empatou com o Boa Vista. O Boa Vista é bom, não é fraco? Claro que é fraco. Mas ontem o time dele, o time que ele treina, que o Tite treina, tornou um jogo fácil também, porque jogou bem. Jogou bem. O De La Cruz acaba sendo pouco citado de uma atuação que acho que foi até meio um cartão de visitas ontem, sabe, do que ele pode fazer, por conta da vaia no Pedro, por conta desse assunto, enfim, talvez muita gente nem tenha percebido o quão bem ele foi. Agora, tem essa situação, né, Bruno Prado, que nós mesmos, né, aqui, vários comentaristas aqui da nossa mesa, já falaram, não vai esperar que o Tite jogue bonito como o Jorge Jesus. Mas não é porque não vai jogar bonito como o Jorge Jesus que não é ofensivo. Né? Porque às vezes as pessoas confundem. Mas vocês mesmo falam que o Tite não vai jogar bonito como o Jorge Jesus. Tá bom, mas não é um futebol defensivo. Não é. Ele vai propor jogo, ainda mais com o elenco que tem. Além da seleção, a seleção dele o tempo inteiro propunha jogo, às vezes conseguia criar, às vezes não, às vezes jogava bem, às vezes jogava mal. Ok. O Corinthians de 2015, né? Eu até gosto de tirar a seleção, porque a seleção as pessoas podem dizer, era uma seleção, ele podia convocar os melhores jogadores brasileiros do mundo, enfim. Mas no Corinthians de 2015 já era uma outra coisa, né? O Corinthians do Jadson, do Renato Augusto, do Elias, do Wagner Love, do Malcom, que foi campeão brasileiro. Isso aí já tem quase 9 anos. Então, era um time que propunha jogo, era um time que conseguiu encaixar 2 meias. Antes ele, até no time de 2011, 12, 13, ele era mais rígido, assim, ele queria ter 2 jogadores de lado que iam e voltavam. Aí tinha o Jorge Henrique, o Romarinho, ele usou vários jogadores ali. De 15, o Jadson era o entre aspas, ponta direita, né? Sem a bola, fechava o lado com a bola ia pra dentro. Então, ele é um cara que vai propor jogo. No Flamengo, ele tenta propor jogo sempre. Vai ter um ou outro jogo que a coisa não vai andar, ele vai marcar mais atrás. Isso vai acontecer. Ele tem... A seleção, em um ou outro jogo, fez isso. Principalmente, jogo na altitude. Não tem mais fôlego, vamos para trás. Estamos ganhando o jogo de 1-0, o adversário está crescendo, vamos marcar um pouco mais atrás. Isso ok. Mas a proposta vai ser sempre de propor jogo. E 2019, eu já falei algumas vezes, eu não gosto de tirar mérito de ninguém, não é isso que eu estou fazendo, não. O Jorge Jesus fez um trabalho fantástico. Os jogadores que estavam lá, todo mundo. Foi um futebol maravilhoso que o Flamengo apresentou. Mas não era só
o que o treinador queria, tudo deu certo. Tem alguns momentos que são mágicos, assim, que as coisas funcionam. Que o técnico é bom, aí a proposta dele se encaixa com os jogadores estão todos bem, jogadores em forma. Muitos ainda estavam no clube até pouco tempo, ainda estão, mas eles estão mais velhos. Naquele momento ninguém tinha sido campeão no Flamengo, então estava todo mundo com fome de ganhar. Aí tem um momento que você pega um elenco, que o elenco já ganhou tudo ali. É mais difícil você levar os caras pro máximo. Quando o cara, ali naquele ano, estava Gabigol chegando, Arrascaeta chegando, Bruno Henrique chegando, Everton Ribeiro já estava, Rodrigo Caio chegando, Felipe Luiz, Rafinha, todo mundo chegando, todo mundo com fome, todo mundo querendo ganhar no Flamengo. Aí, depois de uns anos, a gente já falou aqui muitas vezes, já eram caras vencedores no Flamengo que em alguns momentos já mostravam uma série. Não, aqui eu sou rei, aqui eu não preciso mais provar nada. Naquele ano, não, todo mundo estava precisando. Então, deu tudo muito certo, né? Não só se volta o Jorge Jesus, vai jogar daquele jeito? Provavelmente não, porque naquele momento deu tudo certo, além do trabalho que foi muito bom, claro. Tem essa situação do Arrascaeta, né? Que o Boca Juniors mostrou um interesse no Arrascaeta. E aí o Marcos Braz, fanfarrão como sempre é, mas dessa vez com uma parcela de razão, ele deu o recado. Ele disse, fala aí que o Boca vai ter que vender a bomboneira para levar o Arrascaeta. Ou seja, a multa rescisória do Arrascaeta é altíssima. E aí o Marcos Braz já mandou essa para tirar qualquer burburinho de Boca e Arrascaeta. Isso aí me lembra muito o Corinthians, né? O Boca tem esse lado, o Corinthians portenho, né? Boca é um clube extremamente popular, é um clube de massa, como é, enfim, o Corinthians. Um clube que, né, tem toda uma mística, aí como tem o Corinthians. Tem aí um projeto para construir, inclusive, uma nova versão do seu estádio, né, ampliando aí para 90 mil lugares. O Corinthians tem um estádio novo que é também alvo de bastante polêmica aí e tal. E, a exemplo do nosso todo-poderoso Timão, o Boca Juniors também gosta, né, desse tipo de manobra, eu diria para você, diversionista, né? Então lança isso aí no mercado. Gente, na pindaíba que o Boca Juniors está, a exemplo do Corinthians, como é que o Boca Juniors vai querer tirar o Arrascaeta do Flamengo, assim como o Corinthians sonhou em algum momento em levar o Gabigol? Isso aí é jogar para a torcida, papo furado. E olha, aí sim fez muito bem o Marcos Braz em tirar uma onda. Aí tirou a onda dele, né, Bruno Prado? Botou ali. Ele deixou claro, não vai tirar. Não. O Boca não vai tirar a Arrascaeta do Flamengo, até porque o Arrascaeta tem contrato, tem uma multa rescisória altíssima, né? E aí o Marcos Braz dá essa já na jugular ali. Acabou. Não, hoje o Boca não tem nenhuma condição de tirar um jogador do Flamengo, a não ser que o Flamengo não queira mais o jogador, que não é o caso. Como o Flamengo acabou de tirar o De La Cruz do River Plate. É uma situação, não é de ser time maior,